Bom dia, hoje vamos para mais uma aula, só que hoje sobre os conceitos de física. Vamos falar sobre 4 conceitos bem especiais. Os conceitos que iremos abordar é o conceito de temperatura, capacidade térmica, sensação térmica e ainda calor. E agora vamos tentar explicar um pouquinho de cada um deles. Um conceito que iremos abordar hoje é a temperatura. Temperatura indica a intensidade de calor de um corpo e é medida por termômetro. E está associada ao movimento das partículas que produz a sensação de calor ou frio. Oi, sim, será que eu poderia falar com você? Claro. Em relação à temperatura de agora, você acha que está quente ou frio? Frio. E você? Vamos falar um pouco sobre a sensação térmica. É muito comum ver pessoas falando que estão com calor. No entanto, fisicamente falando, essas pessoas estão equivocadas, uma vez que o calor é transferência de energia de um corpo para o outro. Também, nem sempre a temperatura registrada no termômetro corresponde ao que sentimos. Se relacionarmos o efeito combinado entre a velocidade do vento, a temperatura marcada pelos termômetros e a umidade do ar, o calor ou o frio que sentimos é diferente do registrado nos termômetros. Essa combinação de fatores é que se chama sensação térmica. O cálculo da sensação térmica, que é a temperatura que realmente sentimos em uma determinada situação, deve levar em conta 2 fatores: a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Por exemplo, se um termômetro marca 2 graus lá fora e o vento está aproximadamente a 40 km por hora, a sensação térmica faz você se sentir como se a temperatura estivesse a menos 13 graus. A temperatura do corpo resulta de um equilíbrio entre a produção e a perda de calor. No caso da temperatura ambiente subir para valores muito elevados, nosso organismo tem um mecanismo que lhe permite regular a temperatura, liberando calor. Um dos principais é a transpiração. Agora iremos falar sobre o que é calor. Calor é a temperatura de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Quando observamos 2 corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar que a temperatura do corpo mais quente diminui e a do corpo mais frio aumenta, até o momento em que ambos os corpos apresentam temperatura igual. Essa relação é causada pela passagem de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. A transferência de energia é o que chamamos de calor. A unidade mais utilizada para o calor é a caloria, embora sua unidade de sistema internacional seja o joule. Uma caloria equivale à quantidade do calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura sob pressão normal de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. A relação entre a caloria e o joule é dada por 1 caloria igual a 4,18. Continuando sobre o conceito do calor, há o calor sensível e o calor latente. É denominado calor sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. A quantidade de calor sensível é igual ao produto da sua massa, da variação da temperatura e de uma constante de proporcionalidade dependente da natureza de cada corpo, denominada calor específico. Assim, calor latente, a quantidade de calor latente é igual ao produto da massa do corpo e de uma constante proporcionalidade. Assim, Capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de temperatura que o corpo necessita para receber ou ceder de forma que a sua temperatura mude. Alguns exemplos de calor específico de algumas substâncias que é a água, 0,58, que é o álcool, entre outros. Cada substância tem o seu calor específico, ou seja, o seu valor que faça ele mudar a temperatura. A unidade usual é caloria por graus Celsius.
Mas por que temos no corpo? I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. Doesn't really mean that I'm into you. Hello.